Se for aprovada, vai retirar os poderes de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Atualmente, Elaine, eles podem decidir, isso é o regimento interno, né? Sim. De maneira monocrática, quer dizer, só eles, sobre o que fazer com pedidos dessa natureza. Inclusive, ambos podem não fazer nada. Recebe pedido de impeachment, não faz nada. E deixar todas as solicitações sem resposta pelo tempo que quiserem. Lira é quem recebe as ações de impeachment contra presidente da República. Começa na Câmara dos Deputados, que faz o juízo de admissibilidade e depois vai para o Senado Federal para o juízo final de julgamento. Atualmente, por exemplo, tem 13 requerimentos solicitando o início do processo de impeachment. O Senado é responsável por interpretar pedidos de cassação contra ministros do STF. Com a aprovação do projeto, o prazo de ambos darem resposta passaria a ser de 30 dias. E ainda falando sobre essa nova lei do impeachment, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, propôs uma emenda contra o dispositivo que trata de divulgação de fake news como crime de responsabilidade. Segundo a proposta, a prática será considerada crime quando se tratar de disseminação de informação falsa contra instituições democráticas, a segurança interna. Nossa, como a gente ouve falar de segurança interna quando era o regime da ditadura, não? Nossa lei de segurança nacional e o livre exercício dos poderes. Segundo o Senado, existe uma ambiguidade na expressão fake news, abre aspas, que pode tanto designar informações falsas como também uma estratégia para deslegitimar discursos desfavoráveis, fecha aspas. Bom, quem estava falando ali é o Alexandre Bissoli, quando nós chamamos o outro assunto. Bissoli, são dois temas importantes. O primeiro, potencialmente, pode gerar um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. Tem alguns ministros que acumulam diversos pedidos de impeachment. E por força de uma posição do presidente do Senado, esses processos não entraram em votação. Processos, aliás, perigosíssimos, não é? Que podem gerar um conflito institucional grave. Você acha que, em primeiro lugar, tornar obrigatório que o presidente do Senado, vamos focar primeiro no impeachment dos ministros, que o presidente do Senado, em 30 dias, justifique por que ele não colocou, isso pode aumentar o poder de fiscalização do Senado em relação ao Supremo, mas ao mesmo tempo gerar um conflito? E o segundo ponto é a questão das fake news, que é expressão pouco vaga, imprecisa. Qual o perigo que tem um tipo de definição de fake news muito vaga, imprecisa, para transformar em crime de responsabilidade e caçar mandatos parlamentares? No momento, Bissoli, que são 14 horas e 32 minutos. Repita. 14 horas e 32, vai você, Bissoli. Capês, eu acho que são dois temas muito importantes. O primeiro é necessário, ou seja, colocar um prazo para que o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, em relação ao presidente da República, tenham que fazer a admissibilidade do pedido de impeachment, é necessário. Porque hoje, a gente falava agora há pouco em instrumento de pressão. O que são os pedidos de impeachment acumulados tanto na presença do Senado em relação a ministros do Supremo, quanto em relação ao presidente da República na mão do presidente da Câmara, se não instrumentos de pressão desses dois personagens contra os investigados? Poxa, a gente teve no mandato do Bolsonaro mais de 100 pedidos de impeachment lá, colocado para o Lira apreciar. E a todo momento era assim, presidente, a gente precisa conversar, pensando bem, olha quanto pedido de impeachment tenho aqui. A verdade é uma só, ou tem elementos ou não tem. Nada justifica ficar segurando na gaveta da mesa lá da presidência do Senado ou da Câmara pedido de impeachment. Se tem argumento, dá seguimento e coloca quem de direito a apreciar, que é o plenário. Não tem, arquiva e pronto. Porque ficar segurando pedidos sem análise significa que você está fazendo política com pedido de impeachment. E a gente não pode permitir num país que instrumentos tão excepcionais de ruptura institucional como impeachment sejam utilizados como instrumento de pressão ou barganha política, por emendas, por ministérios, por cargos. Isso é um absurdo. É um absurdo no Brasil a gente permitir que pedido de impeachment de ministro supremo ou do presidente da República seja instrumento de barganha política. Tem que acabar. E o outro caso que você falou, que é a respeito efetivamente das fake news, esse foi o tema que eu dei a minha aula magna na Universidade de Salamanca, agora em julho desse ano. Por quê?
Lá na Europa, eles têm uma visão de fake news muito diferente da nossa. E eles acham até interessante. Para eles, aqui no Brasil, e com razão, fake news se tornou aquele que discorda de algo ou de alguma coisa. Ou seja, se eu falo algo diferente de você e você discorda do que eu falo, o que eu estou falando é fake news. É quase que uma tradução assim, ó, eu discordo, é mentira. É o famoso é mentira que eu usava no passado, eu discordo de você, virou fake news. Foi deturpada a expressão. Fake news, ela tem um sentido de ser. Ela é uma informação sabidamente falsa, disseminada para atingir um propósito político, econômico ou social, necessariamente. Se ela não tiver esses elementos subjetivos de vantagem ao final, uma mera disseminação de informação falsa é uma informação falsa. Você tem que ter um objetivo estruturado por trás dessa informação falsa, com o objetivo de colher um proveito econômico, social ou político. Senão não é fake news do ponto de vista técnico. Nós estamos falando de uma informação falsa, de uma mentira, de qualquer outra coisa. Então, colocar isso como elemento de cassação de um presidente da República, uma análise extremamente subjetiva como fake news é encarada no Brasil, então se alguém for lá e der uma informação por falta de conhecimento, vai configurar fake news. Então me parece que quando se quer melhorar um instrumento do impeachment, que seja para especificar e objetivar ainda mais as possíveis sanções, aliás, os possíveis atos e condutas que podem ser passíveis da sanção de impeachment, não para alargar e subjetivizar ainda mais a forma de análise. Elaine Keller, pese embora algumas posições polêmicas suas em relação a outros debatedores da mesa, esse é um tema que tecnicamente você domina com profundidade. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que vai definir fake news. É um pouco arriscado, quer dizer, fake news, se ficar uma expressão vaga, quem detém o poder e não gostar de algum tipo de opinião, pode afirmar que essa opinião é uma fake news. Fake news é divulgar um fato falso. Mas há interpretações sobre um fato. E você pode extrair de uma interpretação sobre um fato a conclusão de que é mentira, se você tiver a caneta na mão. Qual é o risco disso e como você acha que deve ser essa regulação das fake news? O que assustou, Elaine, não é o projeto em si, mas o apetite com que o governo federal foi para aprovar. Será que vão usar essa lei para perseguir quem tem opinião contrária? Como é que você acha que isso pode ser regulamentado de uma maneira que dê segurança jurídica? Quando se faz uma lei, não é uma lei para esses 4 anos. Em tese, até que ela seja revogada por outra. Qual a sua opinião? Bom, Capês, o Bissoli foi muito pontual nas palavras dele. O primeiro projeto de lei, ele não tinha a intenção de censura. Se você olhasse o texto original, ele, na verdade, queria regular as Big Techs, ou seja, aquelas empresas de tecnologia como o Google, Microsoft, entre outras, que, de fato, hoje detêm ali a maior parte da informação, né, digital. E elas podem ali manipular ou não essa informação. Então, muito se diz, né, que, por exemplo, se você faz uma pesquisa hoje no buscador, essa pesquisa vai trazer um resultado dependendo do perfil do seu comportamento que você demonstra na internet. Ou seja, para mim pode aparecer uma coisa, para o Bissoli pode aparecer outra, para a Carol outra. Então, é isso que se quer evitar, que a informação seja igualitária, ou seja, que ela tenha uma isonomia, né, e seja a mesma para todos. Então, esse primeiro projeto tinha como viés isso. Eu não gosto muito quando a gente usa o termo fake news, porque a gente está usando uma palavra inglesa, né, de origem inglesa. Acho que a gente tem que usar o nosso português. Aliás, a língua portuguesa é tão bela, por que não usar como desinformação? E o que vai entrar, então, na desinformação? Além da belíssima explanação que o Bissoli já fez, aí a gente tem a classificação disso. Na verdade, é toda vez que você distorce também uma realidade. Além de você mentir, ou seja, desinformar mentindo, você distorce a realidade. Então, é esse distorcer de forma que você gere danos, né, é que trata-se de uma desinformação. Então, por exemplo, você usar vou dar um exemplo aqui, né, que tem muito se usado. O que acontece é que a gente está muito mais preocupado hoje em dia com a relevância da informação do que saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, nesse viés, o que é a relevância? Às vezes você usa um título para uma matéria que não tem conexão nenhuma com o texto. Foi só para chamar a atenção da pessoa para que ela clique naquele texto e leia aquele texto, né? Então, isso também é uma fake news. Quer dizer, você tira a conexão, mas você usa o jornalismo um título. Isso, né? Não, a gente quer um jornalismo de verdade, um jornalismo
informações transparentes. Se você olhar hoje, muita coisa que você vê, né? E aí tem muita gente que sofre com isso, tem danos de imagem. A pessoa usa uma chamada falsa ou uma chamada só para ter cliques, né? Obter cliques, né? E aí você vai ler o conteúdo